Deus aqui é de graça, é pela graça. Diga para ele, se o teu glória a Deus for do tamanho do teu milagre, qual é o tamanho do milagre que tu vai levar para casa hoje? Se ele ainda não glorificou, diga para ele, se hoje fosse o seu último culto, qual seria o nível de culto que tu entregaria para o Senhor? Se nem assim sair um glória a Deus, diga para ele, o que te garante que antes do final desse culto a trombeta vai soar. E se tem duas pessoas que vai subir, uma sou eu, tem mais alguém? Deixa eu ver. Aleluia. Amados, abra comigo as nossas Bíblias no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 27, versículo 29. Mateus 27, 29. Enquanto você encontra, eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor, sempre bonito, elegante, pastor Carlos Milton, pastor Lidinalva, e dizer que tem sido um privilégio, uma honra estar debaixo da tua tutela, da tutela do Senhor, está sendo cuidado, está debaixo do seu pastoreio. Que Deus continue os abençoando. Assim também nosso primeiro vice, pastor Zé Raimundo, e os demais obreiros, que o Senhor os abençoe. Não é fácil não, rapaz, meu Jesus. Todos acharam? Mateus 27, 29. Diz assim: e tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça, e na sua mão direita uma cana, e ajoelhando-se diante dele, escarneciam, dizendo: salve o rei dos judeus. Diga comigo, a coroa era de espinho. Se assente. Hoje tu vai aprender o porquê que a coroa era de espinho. O interessante é que, para entendermos a preciosidade que está nesse texto, é necessário voltarmos para o início. A Bíblia vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. Interessante que Deus vai criar tudo, Jamil, pelo poder da sua palavra. Só que há um texto que salta aos meus olhos, porque a Bíblia vai dizer que plantou Deus um jardim, pastor Carlos Milton, no Éden. Aqui eu vejo algo muito lindo, porque Deus que criou tudo pelo poder da sua palavra, dizendo: haja luz, e houve luz. A Bíblia agora vai dizer que esse Deus que tem poder para criar tudo pela sua palavra, vai plantar um jardim para colocar o homem que ele irá criar. Você não deu glória porque você não entendeu. Deixa eu te explicar melhor. Deus que podia liberar uma palavra e dizer: haja, vai sujar as suas mãos de barro para preparar um ambiente para colocar o homem que ele iria criar. Pastor, o que é isso? Eu estou dizendo que Deus sempre prepara o ambiente primeiro, para depois te colocar nele. Já comecei a pregar. Eu estou dizendo que antes de tu chegar aqui, Deus já tinha preparado esse ambiente de adoração para colocar eu e você nesse ambiente. Eu estou dizendo que Deus primeiro prepara o ambiente para depois te colocar nele. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que não importa a circunstância, não importa o ambiente que tu está vivendo, Deus preparou primeiro para te colocar depois. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus não perdeu o controle da situação. E Deus então planta um jardim no Éden. E agora a Bíblia diz que ele vai fazer o homem, o boneco sopra nas suas narinas, coloca o homem nesse ambiente. E a Bíblia vai dizer que Deus ordena a Adão, dizendo: Adão, tu és responsável por guardar este lugar. Interessante que a Bíblia diz que Deus olha e parece que vê que está faltando alguma coisa, Elvis. Eu
seus olhos e diz assim: não, só não dá. A Bíblia diz que Deus vai fazer Eva. Só que o que eu preciso adiantar, porque a Bíblia vai dizer que Deus ordenou ao homem dizendo: olha, tu vai comer de todas as árvores, porém a árvore do bem e do mal que está no meio do jardim, nela tu não vai tocar, porque o dia que tu tocar, certamente tu morrerás. E a Bíblia vai dizer que todos os dias, na viração do dia, Deus descia no Éden, porque o Deus que nunca faltou um encontro, Ele sempre está no lugar, na hora certa, na hora marcada. Todos os dias, a Bíblia diz que na viração do dia, Deus descia no Éden. E sabe o que eu imagino? Deus chegando no Éden, Adão correndo no meio daquele jardim em direção a Deus, porque Deus é um Deus de relacionamento. Eu imagino o diálogo de Deus com Adão e de Adão com Deus, dizendo: e aí, meu filho, como é que foi o dia? Foi muito bom. Coloquei nome nos animais, coloquei nome no... olha lá, aquele lá é o cachorro. E o interessante é que a gente olha para a cara do cachorro e não consegue ver outro nome. Consegue ou não? Tu olha na cara do cachorro, ele tem cara do quê? Eu imagino Adão dizendo: o dia hoje foi produtivo, eu coloquei o nome no gato. E tu olha para a cara do gato, ele parece o quê? Tenta pensar outro nome. Eu imagino ele dialogando: olha, eu coloquei o nome da vaca, olha para a vaca e veja se não tem cara de vaca, amado. Ela não parece anta, ela parece vaca. Aí Deus dizendo: foi muito bom. E a Bíblia vai dizer que Deus voltava, mas todos os dias, Deus, que não perde um encontro, na viração do dia, Ele descia. Por que na viração do dia? Porque na viração do dia fala da transição do dia, ou da luz, para as trevas. Aí eu preciso te explicar uma coisa: as trevas não existem. Olha para o teu irmão e diga assim: as trevas não existem. Por quê, pastor? Qual é a velocidade das trevas, pastora Daí? Isso é estudioso. Existe a velocidade da luz, a velocidade das trevas não existe. Então, pastor, o que é as trevas? É a ausência. O que é as trevas? Quando a luz chega, as trevas vêm. É por isso que Jesus vem dizendo: vós sois a luz do mundo. Porque por mais densa que seja as trevas, quando a luz chega, ela tem que abrir passagem. Passa a luz. E Deus, na viração do dia, descia. Só que o interessante é que Deus diz assim: olha, não coma da árvore, porque se tu comer, tu vai morrer. E aí sabe o que acontece? A Bíblia vai dizer que Eva come, entrega Adão. Só que Deus, Ele não falta no encontro. Ele sempre vem. Olha para o teu irmão e diz assim: Ele sempre vem. Eu imagino Deus chegando no jardim. Só que o Adão que vinha recepcionar Deus, agora não vem. Ele não aparece. A Bíblia diz que ele se esconde. Porque a primeira característica do pecado é nos levar a se esconder. Adão, ele não se apresenta diante de Deus. A Bíblia diz que ele vai se esconder. Só que Deus, que não desiste do homem, vai fazer uma pergunta. E a pergunta é: Adão, aonde tu estás? E quando Deus pergunta: Adão, aonde tu estás? Entenda que Deus não está brincando de esconde-esconde, porque Ele tem olhos como chama de fogo. Deus, quando está perguntando: Adão, aonde tu estás? Deus está dizendo: Adão, eu já não consigo te sentir mais no meu espírito. A conexão foi quebrada. Por quê, pastor? Porque é muito simples. Pastor Carlos, me ajude. Se eu pegar uma planta e arrancar ela da terra, acontece o que com ela? Se eu pegar um peixe e tirar ele da água, acontece o quê? Por quê?
Porque Deus não criou as plantas. A Bíblia diz assim: Deus ordenou a terra produza, e a terra produziu. Deus não criou os peixes. Deus diz para a água produza, e a terra produza, e a água produziu. E todas as vezes que nós somos tirados daquilo que nos gerou, nós morremos. Eu escutei um aleluia ali. Deus, quando está dizendo: Adão, aonde tu estás? Deus está dizendo: o elo foi quebrado. Nós somos gerados em quem? Em quem? Em Deus. Então, se nós se desligarmos dele, certamente nós morreremos. Olha para o teu irmão e diga assim: tu só tem vida se tu estiver ligado em Deus. Se não estivermos ligados em Deus, não temos vida. Deus está dizendo: Adão, eu já não consigo sentir mais. Porque a morte do homem começa no espírito. Só que Adão, ele vai criar um mecanismo. A Bíblia diz que ele vai fazer um avental de folha de figueira. Só que avental, vou perguntar para a pastora Lindalva, que mulheres entendem mais. Avental, pastora Lindalva, ela cobre só a frente, sim ou não? E quando a pessoa vira, o que acontece? A nudez dela está exposta. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus não trabalha com avental. Diga para ele: Deus não trabalha com avental, Deus trabalha com túnica. Porque avental, quando eu estou de frente, parece que a minha nudez está coberta, porém a minha nudez continua exposta. A Bíblia diz que Adão e Eva fizeram avental. Aí Deus começa a perguntar assim: o que foi, Adão? Deus, a culpa é do Senhor, foi a mulher que me deu. Aí Deus pergunta para Eva, Eva diz assim: não, a culpa é da serpente. A serpente, a culpa é do diabo. E aí ficou aquele negócio. Só que aí Deus começa a liberar sentenças. E a sentença é: Adão, porque destes ouvido a tua mulher, do suor do seu trabalho viverás. Aí continua para a mulher: olha, aumentar-te-ei a dor de parto, o seu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Para a serpente: tu vai comer do pó da terra e arrastar o seu ventre nela. Só que para a terra vem uma sentença, e a sentença para a terra é: produzirás espinhos e abrolho. Produzirás o quê? O que significa isso, pastor? Significa que a rosa não tinha espinho, o pé de limão não tinha espinho, era tudo perfeito. Embora a rosa seja muito bela, conforme tu pega, ela machuca. Mas quando Deus criou, não era assim. A terra produz espinhos como sinônimo do pecado. O que o senhor está dizendo, pastor? Eu estou dizendo que o reino das trevas, ele se torna representado pelos espinhos. Sabe por quê? Deixa eu fazer uma pergunta para os senhores: quem é o dono do ouro e da prata? Quem? Quem é dono do bronze? Quem? Quem é dono do ferro? O que sobra para Satanás? Os espinhos. Porque não existia, agora começa a existir. Então o reino das trevas, agora ele é representado pelos espinhos. Todas as vezes que o homem olhava para a rosa, ele dizia: não era assim, era perfeito. Porém, por causa do pecado, agora há espinhos. Só que aí, a maior profecia da história, a primeira profecia, Gênesis 3,15. Satanás está de longe, eu imagino, pastor Zé Raimundo, se o senhor não der glória, eu vou parar. Eu imagino Satanás de longe olhando e dizendo: eu acabei com o projeto de Deus. A conexão foi quebrada, não há mais solução.
Aí Deus vai liberar a primeira profecia da história, Gênesis 3,15. E da semente da mulher nascerá um que irá esmagar a sua cabeça. Em outras palavras, Deus estava dizendo: vai nascer um que vai restituir tudo aquilo que tu roubou do homem no Éden, Satanás. Só que aí dá um parafuso na cabeça do diabo. Eu imagino a cabeça do diabo entrando em parafuso. Por quê? Porque ele não é bobo. Mas nós somos mais inteligentes que ele ainda. Porque nós escolhemos adorar a Deus. Ele diz assim: da semente da mulher. Mulher tem semente? Mulher tem semente? A palavra semente deriva de sêmen. Quem tem a semente é o homem. Satanás está olhando e dizendo: eu quero ver acontecer. Porque mulher não tem semente. Mas vamos esperar. Vamos esperar. A Bíblia vai dizer que Deus, um gesto de amor, apontando para o sacrifício de Cristo, vai imolar o primeiro animal e vai tirar a pele. E não vai fazer avental. Eu disse que Deus não trabalha com avental. Deus trabalha com túnica. Vai imolar o primeiro animal e vai fazer para o homem uma túnica. A túnica, Osiel, ela não cobre só a frente. Já viu os candidatos a batismo quando eles vestem a túnica? É uma espécie de túnica. Quando ele está de frente, a nudez está coberta. Quando ele está de costa, a nudez continua coberta. Então o primeiro animal é imolado no Éden, porque Deus não tira Adão do Éden de qualquer jeito. Não, não, não. Ele tira com túnica. Por quê, pastor? Porque diante de Deus, a nudez do nosso pecado é coberto pela graça, manifesta na cruz. E a Bíblia vai dizer que Deus tira o homem do Éden, coloca querubins na porta do Éden e uma espada inflamada ao redor da árvore da vida. Eu imagino Satanás olhando e dizendo: acabou o projeto. Se levantou homens como os patriarcas. Eu imagino Satanás olhando e dizendo: a profecia está ecoando pela eternidade. Se levanta um homem que a Bíblia diz que arrependeu-se Deus de ter feito o homem. Porém, Noé achou graça diante de Deus. Satanás está olhando e dizendo: é uma possibilidade. Mas a Bíblia vai dizer que após ele sair da arca, ele planta uma vinha embebeda. Seu filho lhe vê a nudez, ele amaldiçoa o seu filho. Satanás está olhando de longe e dizendo: pode até ter achado graça diante do Senhor, mas esse aí não pode esmagar a minha cabeça. Levantam-se homens como o patriarca Abraão, conhecido como o pai da fé. Deus diz: sai do meio da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. E ele obedece e sai. Porém a Bíblia vai dizer que ele mente. Satanás olha e diz assim: é o pai da fé, é uma possibilidade, mas é mentiroso, esse não pode esmagar a minha cabeça. Se levantam homens como o patriarca Isaac, o filho da promessa. Porém ele vai no caminho do pai e também mente. Satanás olha e diz assim: é homem de Deus, mas esse não pode esmagar a minha cabeça. Levantam homens como Jacó, também erra. Satanás olha e diz: esse não pode. Levanta-se e passa-se o tempo, levanta um que Deus olha e diz assim: e achei a Davi, o meu servo, com o meu santo óleo ungir. Satanás está dizendo: segundo o coração de Deus, é uma possibilidade, mas a Bíblia vai dizer que ele adultera. Satanás olha e diz assim: pode ser segundo o coração de Deus, mas esse não pode esmagar a minha cabeça. Se levanta tantos outros com tantas características, mas Satanás está dizendo: esse não. Eu imagino Satanás dizendo: acabou.
Mas eu não sei se tu consegue ver o que eu vou lhe mostrar agora. Mas eu vejo Deus no seu alto, sublime trono. Chama Gabriel e diz assim: Gabriel, sim, Senhor, o Senhor precisa. Está vendo aquela mulher lá? Lá? Sim, aquela jovem? Sim. Maria, é? Vai lá e diga para ela: agraciada és tu entre as mulheres. E tem mais. Diga para ela que o que ela vai gerar aí, essa semente que vai ser gerada no ventre dela, essa semente não é do homem. Não, você não entendeu. A semente não é do homem. Da onde essa semente? Essa semente é de Deus. Diga para ela não se preocupar, porque o que ela vai gerar não é da terra, o que ela vai gerar é do céu. O menino nasce com 12 anos. É apresentado como foi apresentado hoje aqui a criança, né, pastor? Com 12 anos ele aparece novamente, cumprindo, porque eu digo que o crente é curioso, amado. Uma das perguntas que eu mais ouvi é: por que Jesus só aparece sendo apresentado com 12 e com 30? Tu vai aprender agora. Com 12 anos, o menino judeu, ele se apresenta diante do sumo sacerdote, e era necessário ele recitar a Torá. A Bíblia vai dizer que Jesus aparece com 12 anos diante dos doutores da lei, mas ele não vai citar a sua Torá. Ele vai citar também um livro que é conhecido como Tanaká. É isso, pastor? Que abrange os 5 primeiros livros, os livros poéticos e os livros históricos. Por quê, pastor? Porque ele era a própria palavra, ele era a própria sabedoria. Ao invés dos doutores questionar ele, que vai dar aula para os doutores da época. Com 30 anos, novamente, Jesus aparece no cenário. Por quê? Porque se ele recitasse a Tanaká, que são os 5 primeiros livros, os livros poéticos, os livros históricos, ele receberia uma credencial de rabino, de mestre, que dava direito para Jesus entrar na sinagoga e ensinar. E Jesus entra no cenário, se apresenta com 30 anos, e ele recebe então a credencial de rabino, e ele pode agora ser chamado de mestre e começar a ensinar. Só que o interessante é que por onde Jesus passa, ele não era como os mestres, que ensinava, mas não tinha sinal. Não. Aonde Jesus passava, ele ensinava, e a glória de Deus era manifesta. Cego enxergava, paralítico andava, surdo ouvia. E o interessante é que Jesus começa o seu ministério, e de todas as formas Satanás tenta parar o ministério de Cristo. É notório ver que a Bíblia vai dizer que após Jesus ser batizado no Jordão, ele é levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado. E lá no Jordão ele ouviu, a Bíblia diz que quando Jesus é batizado, alguns sinais acontecem. Uma voz ecoa da eternidade dizendo: esse é o meu filho a quem me compraz. O Espírito Santo, na forma corpórea de uma pomba, repousa sobre os ombros dele. Mas a Bíblia diz que agora Jesus é levado para o deserto, e no deserto Satanás vai tentar denigrir ou confundir a imagem de Cristo. A Bíblia diz que após 40 dias de jejum, Satanás aparece e diz assim: se tu és. No Jordão ele ouviu: este é o meu filho. Agora no deserto Satanás sempre vai tentar colocar uma dúvida, dizendo: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Só que a Bíblia vai dizer que Jesus não cede. 3 anos e meio de ministério, Jesus sendo tentado por diversas vezes, mas ele vence todas. É chegado agora os últimos minutos de Jesus. Ele, pelo seu amigo Judas, é entregue, é levado diante de Anás, Caifás, diante de Pilatos, diante de Herodes. Não
encontram o pecado, mas a multidão olha e diz assim: crucifica. Só que o interessante é que antes da crucificação, Jesus precisava destronar o reino das trevas. E sabe como era feito o ritual quando um rei ia para a guerra e vencia a peleja, pastor? Davi nos ensina isso em 1 Crônicas capítulo 20. A Bíblia diz que Joabe e o exército de Davi desce para a peleja, e chegando lá, eles vencem a peleja. Davi não veio para a guerra, ficou em casa. Eles mandam chamar Davi e dizem assim: Davi, pode vir, porque já vencemos. E a Bíblia diz que Davi chega diante daquele rei. Eles pegam a coroa daquele rei perdedor e colocam sobre a cabeça do vencedor. Não, você não entendeu. Para que a vitória fosse reconhecida, era necessário pegar a coroa do rei perdedor e colocar sobre a cabeça do vencedor. Alguém já começou a entender esse mistério? Aí, pastor, entra aqueles filmes de Hollywood, que a gente olha para Jesus, ó, tá sofrendo, ai, coitadinho. A carne dele estava afligida, pastor, mas o Espírito de Jesus continuava forte e vivificante. A noite foi de açoite, pastor Itaci. Uma quarentena de açoite. Parte do seu corpo estava exposta. Mas tem uma coisa: a carne estava abatida, porém o Espírito continuava vivo. Ei, você vai entender agora esse mistério. Satanás tentou parar Jesus de todas as formas, mas ele venceu todas. Todas. E como vencedor, eu imagino acontecendo uma movimentação no mundo espiritual, e Jesus dizendo para Satanás: eu venci. E como um sinal que eu venci, me dá o que me é de direito. E o que é de direito? Rei só é rei com coroa. Rei só é rei com coroa. Pastor, mas a Bíblia diz que Jesus se esvaziou de si mesmo. Ele se esvaziou, ele se fez homem, mas ele venceu como homem para ser reconhecido como rei. Aí sabe o que eu imagino? Deus olhando para Satanás e dizendo: eu venci, e eu quero aquilo que tu tirou do homem lá no Éden. Eu quero a sua coroa. Só que tem um negócio: a sua coroa não pode ser de ouro, porque dono do ouro e da prata sou eu. A sua não pode ser de bronze, porque tu não é dono do bronze. Não pode ser de ferro, porque nem dono do ferro tu é. Não é dono nem de lata velha. Mas uma coisa eu quero: a coroa de espinho. É por isso que a Bíblia vai dizer que o soldado, a coroa não estava preparada. A Bíblia diz: e o soldado tecendo a coroa. Ah, você não entendeu, gente. Não tinha coroa, não. Mas eu disse que rei é rei com coroa. Eu imagino Satanás dizendo: eu vou fazer a coroa. E aquele soldado começando a tecer aquela coroa. E Jesus, o físico, cansado, mas o espírito vivo, dizendo: ei, venci. É minha. Coloca aqui. Pegam a coroa de espinho e colocam sobre a cabeça de Jesus, dizendo:
seu reino foi destronado. E tem mais. Nós vamos ter mais um encontro. Coloca a cabeça de Jesus, coloca na cabeça de Jesus a coroa de espinho, uma cruz pesada. No meio do caminho, Jesus não suporta o peso, mas Deus já preparou um Simão Cirineu. Olha para o teu irmão e diga assim: se a cruz está pesada, não se preocupe. Deus me colocou do teu lado para ser um Simão Cirineu na tua vida, para te ajudar a carregar a cruz. Lá na cruz, no meio, à direita, um ladrão, à esquerda outro, no meio, uma coroa de espinho. O corpo está cansado, ó, mas o Espírito está dizendo: tô pronto, venha. Sabe quem que aparece? A morte. Porque o sábio Salomão diz que a vida do homem, pastor Carlos, é como um fio de prata, que a morte chega e corta. Sabe quem que se apresenta no cenário? O último inimigo a ser vencido, a morte. Só que quando a morte se apresenta, pastor Valdinez, para cortar o fio de prata, não é fio de prata, é fio de ouro. Por quê? Porque toda alma que pecar, certamente. Mas Jesus não tinha pecado. Se não tinha pecado, a morte não tem poder. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que Paulo viu essa visão. É por isso que ele escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: ô morte, aonde está a tua vitória? O inferno, aonde está o teu agrilhão? Quando a morte vai cortar o fio de prata, epa, aí não posso. Aí eu imagino Jesus dizendo assim: eu vou te ajudar, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Inspira, ó, está consumado. Os demônios começam a procurar. Onde foi? Cadê ele? Cadê ele? A Bíblia diz que ele vai descer nas partes baixas e vai pregar para os espíritos aprisionados. Preste atenção nisso aqui, eu já vou encerrar. Existia um lugar chamado Seio de Abraão, que era dividido por um abismo, que do outro lado ficava o Seol. Jesus explica isso na parábola de Lázaro e o mendigo, do mendigo e o rico, mendigo Lázaro e o rico. Era separado por um abismo. Quem estava aqui não ia para lá, e quem estava lá não vinha para cá. A Bíblia diz que Jesus desce nas partes baixas do Seio de Abraão e vai pregar. Eu imagino os demônios, tu vai me ajudar aqui. Eu imagino os demônios olhando daqui para lá e dizendo: o que está acontecendo ali? Estou vendo um avivamento ali no Seio de Abraão. Nunca vi esse negócio. De repente, esse abismo que era intransponível, alguém começa a vir. Eu imagino os demônios porteiros. Depois o pastor puxa para o paletó. Imagina os demônios porteiros dizendo: rapaz, nunca aconteceu isso na história. Quem que é aquele lá? Eu imagino eles correndo lá, pastor, e falando para o chefe, dizendo: ô chefão, ô futuro cabeça rachada, tá vindo alguém aí. Tá vindo alguém lá do outro lado. Do outro lado, quem? Deixa eu falar as características dele. Os cabelos dele são alvos como a neve. Diga mais sobre ele. Olha, as suas vestes são brancas. Diga mais sobre ele. Os seus olhos são como chama de fogo. Diga mais sobre ele. Olha, eu vi uma escrita na sua coxa dizendo: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu já imagino o chefão com dor de cabeça dizendo: agora o negócio foi estreito. Lembra da profecia de Gênesis 3,15? Eu imagino Jesus entrando naquele ambiente. Eu imagino as trevas, só que demônio correndo para lá, para cá, e Jesus chegando. Já era para tu estar dando glória.
Eu imagino a cena de Jesus chegando naquele lugar. Indo bem na mesa do chefe. Ei, eu vim aqui para nós resolver aquele negócio. Tu perdeu, a coroa está aqui. Só que tem um negócio. Tem uma profecia. E para tu saber, eu quero aqui a chave da morte. E cá. Ei, eu não sei, pastor Anaís, eu não sei se tu consegue ver a cena. Jesus diante de Lúcifer dizendo: me dá a chave da morte. Me dá a chave da tua casa. Tu não vai ter nem a chave da tua casa mais. Não vai não. Da cá. Aí eu imagino ele pensando na profecia. E ele já fazendo assim. Por quê, pastor? Porque a profecia era: da semente da mulher nasceria um que iria esmagar a sua. Eu imagino ele já fazendo assim. Só que Paulo vê a cena. Paulo vira as costas. Paulo nos faz entender que Jesus vira as costas e sai. Por quê? Porque Jesus, quando ele quer exaltar, ele tira do monturo e coloca para se assentar ao lado do príncipe. Mas quando ele quer humilhar, ele sabe humilhar. Ei, a minha cabeça não vai rachar. Espera aí. Está vindo um povo aí. Não vai pisar na minha cabeça com esse sapatão relucente, não, como um latão que saiu da fornalha. Espera aí. Está vindo um povo aí. Vou falar de novo para ver se tu pega. Está vindo um povo aí. Está vindo um povo para trás aí. Aí Paulo vai dizer: em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo olha para o teu irmão e diga assim: tem autoridade de Deus sobre a tua vida. Tem autoridade de Deus. Paulo diz assim: em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Ei, se coloca de pé, eu vou terminar. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele toma a chave da morte, a chave do inferno, leva o cativo e o cativeiro. Só tem um lenço aí. Só tem um lenço, pastor. Eu já vou encerrar. A Bíblia diz que Jesus leva o cativo e o cativeiro. Só que antes, ele dá uma passadinha lá no túmulo. No terceiro dia, na ressurreição, ele dá uma passadinha no túmulo. E ele vai pegar um lenço que cobria a sua cabeça e ele vai dobrar. Não, eu vou dizer de novo. Ele dá uma passadinha lá no túmulo e ele vai dobrar o lenço, porque ele sabia que os discípulos iriam entender o lenço dobrado. Porque o lenço dobrado significa, segundo a cultura judaica, que o Senhor, quando estava à mesa, o servo ficava ao longe na hora da alimentação, assim, e o servo olhava. Se o Senhor se levantasse e saísse da mesa e deixasse o lenço amassado, dizia: ele foi e não volta mais. Só que tem um negócio: o servo ficava longe, Paulo, olhando. Se o Senhor levantasse da mesa e dobrasse o lenço e colocasse à parte, significava: eu vou ali, mas já eu volto. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que Jesus
venceu para restituir tudo aquilo que o homem perdeu no Éden. Mas ele deixou uma promessa, ele deixou o lenço dobrado, dizendo: eu vou, mas já eu volto. Olha para o teu irmão, diga assim: não desanime. O lenço ficou dobrado, e ele vai voltar, buscar um povo zeloso e de boas obras. Ele vai voltar. Não vou melhorar isso aqui, ele já está voltando. Esses dias eu escutei um pregador dizendo algo interessante. Ele disse assim: parece que eu vejo o filho dizendo para os anjos: pode ilustrar a trombeta. E eu vejo a orquestra tocando. Parece que eu vejo já os anjos que vão tocar a trombeta do arrebatamento, já limpando os seus instrumentos e dizendo: já nós vamos usá-los. Mas quem sabe Jesus está dizendo: já vai, vamos. Mas ainda tem alguém que precisa ser alcançado. E sabe o que eu quero perguntar essa noite? Aonde está você que está distanciado dos caminhos do Senhor? O lenço ficou dobrado, Jesus venceu, Jesus levou sobre si todas as nossas transgressões. Mas a qualquer momento a trombeta vai soar, noite espera, e nós iremos nos despedir dessa terra. E parece que eu vejo a cena, nós nos encontrando com o nosso Senhor Jesus dos ares. E parece que eu vejo Jesus vai dizer assim: Elvis, valeu a pena, Elvis, valeu a pena sofrer, valeu a pena virar as costas para o pecado, valeu a pena.